Vamos entrar agora na parte de bloqueios. O que é um bloqueio, gente? O que é uma trava? É um bloqueio emocional, é uma trava emocional de acordo com um trauma que você teve lá no passado ou alguma crença que você construiu ao longo do tempo. Isso é um bloqueio, isso é uma trava emocional. Existe um negócio que chama setênios, é bem interessante, são ciclos de 7 em 7 anos. Tem gente que leva tão a sério os setênios, por exemplo, o Flávio Augusto, que é um grande empresário, ele mede o ciclo da empresa dele de acordo de 7 em 7 anos. Ele vê as idades das pessoas e ele entende, o ciclo da minha empresa ele está mais exponencial, ele está mais agora organizacional, então ele toma algumas decisões baseadas, inclusive, fora outras métricas, né? Uma delas é o setênios. E o que a gente pega dos setênios para a gente aqui nessa parte de bloqueios? Do 1 ao 7, do 1 aos 7 anos, a gente quase não tem trava emocional, a gente quase não tem bloqueio, a não ser que seja uma coisa muito grave, tá? Porque a nossa cognição ela ainda está sendo formada, ela se encerra mais ou menos ali com 7 anos. Dos 7 aos 14 é a fase que a gente mais tem trava, é a fase que a gente mais tem bloqueio emocional. Dos 14 em diante, a gente tem, sim, algumas travas, alguns bloqueios que acabam acontecendo, mas em menor quantidade. Quais são os principais bloqueadores? Primeiro é o pai. Se você, por exemplo, teve um pai ausente, um pai autoritário, um pai escasso, provavelmente você carrega alguns bloqueios. O segundo agente que mais trava, que mais bloqueia é a mãe. E o terceiro é o professor ou quem cuidou da sua educação, principalmente nesse período aí. Por que eu estou falando tudo isso? Porque alguns bloqueios antes, né, pessoal? Existem centenas aí, muitos bloqueios. Mas eu trouxe aqui apenas 3. Aprendizagem, autoimagem, escassez. O que seriam esses bloqueios? Aprendizagem. Se, por exemplo, você estava lá fazendo a tarefa, você estava fazendo uma continha de mais, menos e tal, quando você era criança. E aí você pediu a ajuda do seu pai, sei lá, seu pai falou: nossa, mas você é um burro, hein, moleque? Pelo amor de Deus, você é um burro. O que acontece? Isso pode travar. Isso provavelmente, quando a pessoa crescer, vai vir na mente dela quando ela for aprender aquilo. Então, existe sim um bloqueio aí de aprendizagem. A pessoa não consegue aprender aquilo. Aí você tenta ensinar para ela mais velho, mas ela não consegue aprender. Parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas isso pode se dar por um bloqueio que ele teve lá atrás. Autoimagem. Autoimagem é a imagem que a gente se vê, mas de acordo com o que os outros falam para nós. Se alguém chega e fala assim cara, você não vai conseguir fazer os negócios. Você não vai conseguir fazer. Você não é competente para fazer isso. Pode ser que isso nos gere um bloqueio emocional também. E aí, isso é um bloqueio de autoimagem, porque é como as pessoas nos veem. E se a gente deixa isso entrar na nossa cabeça, isso aí trava nosso resultado. Escassez. Sei lá, alguém te ensinou, né, principalmente pai, mãe, professor, enfim, as pessoas te ensinaram a guardar dinheiro de qualquer forma, não gastar pra nada, tipo o tio Patinhas, né? Assim, você vê no desenho que o cara nada no dinheiro, mas o cara quer acumular mais dinheiro e não quer gastar pra nada, acha caro qualquer coisa. Então, assim, escassez ele é um bloqueio também muito frequente, muito comum nas pessoas. E qual que é o principal bloqueio de falar em público? Necessidade de aprovação. As pessoas, elas têm muito medo de falar em público, e isso eu também tive que quebrar em mim, tá? A necessidade de aprovação. Quando a gente para aqui na frente, a gente sempre busca a aprovação das pessoas que estão nos ouvindo. E isso é o que mais trava as pessoas e impede as pessoas de estarem aqui. O que as pessoas vão achar de mim? O que eles vão falar? Eu vou errar lá na frente, vão rir de mim. Às vezes você estava lá na sua infância, você estava apresentando o trabalho do colégio, e aí, por algum motivo você errou ali no que você leu e as pessoas deram risada de você. Só cria uma imagem na tua cabeça que toda vez que depois você é chamado para falar em público, você vai falar em público,
Isso vem na tua cabeça. Isso é um bloqueio, isso é uma trava. Qual que é a solução disso? Como que a gente resolve? Ressignificação. A gente precisa ressignificar. A gente precisa clarificar isso na nossa cabeça. A gente precisa dar um novo sentido para aquilo, um novo sentido. É igual os monstros, né, que a gente estava falando aqui, o monstro da piscina, lá para o Thiago é o monstro das pessoas. Se a gente ressignificar e dar um novo sentido para isso, você passa a enxergar o público de uma forma diferente. Aí tem lá minha mãe que passou a enxergar a piscina de uma forma diferente. Vamos exercitar um pouquinho mais. Eu lembro dessa imagem, a Juliana, que está aqui na frente, né? Ela era a antiga coordenadora de educação no BNI e ela trazia conteúdos que, nossa, era pancada, hein? Era muito bom mesmo. E teve um dia que ela trouxe essa imagem e eu falei, meu, faz muito sentido. Eu gravei essa imagem e eu procurei na internet. Tá vendo que isso aqui é um pé de um monstro? Isso aqui, esse pé de monstro pode ser vocês para algumas pessoas. Caso lá do Thiago, que já nem tá mais vendo assim também, né, como monstro. Pode ser uma piscina, pode ser esse monstro, pode ser qualquer coisa que você tenha medo, que você tenha alguma trava. Existem dois tipos de pessoas aqui na cena. O primeiro guerreiro é que, não sei, é que aqui não dá pra ver, mas não sei se dá pra ver muito bem. Ele tá com uma fisionomia de medo, assim. E aí no balãozinho dele fala assim, caramba, é grande a beça. Não tem como vencer. Caramba, é grande a beça. Não tem como vencer. Isso é o que o primeiro guerreiro, é o que tá no balãozinho do primeiro guerreiro. Segundo guerreiro ali, ele tá até com a linguinha pra fora, assim, a cara de aquele cara que vai pra cima mesmo. O que tá no balãozinho dele? Caramba, é grande a beça. Não tem como errar. Tipo, olha como duas pessoas frente à mesma situação, elas encaram o monstro de uma forma totalmente diferente. Eu vou citar um outro exemplo. Olha esses dois peixinhos aí. O primeiro peixe fala assim, nossa, a situação está horrível. E aí o outro peixinho, você e seu terno pessimismo. A situação é a mesma. É a mesma quantidade de água para os dois. Os dois poderiam estar de boa, mas não, um prefere ver a situação de um outro, um enxerga de um jeito e o outro enxerga de uma outra forma totalmente diferente. Isso é o que a gente faz quando a gente ressignifica, quando a gente dá um novo sentido para aquilo. E aí, eu quero falar uma coisa para vocês, principalmente para quem tem medo, de falar em público. Chega aqui, Thiago. Você tem que entender uma coisa. Tá? Vou ler só para não esquecer tudo que eu tenho que falar. Ficar ansioso é normal. Eu fico ansioso quando eu venho aqui na frente. Certo. Todo mundo fica ansioso. Se você for ver palestras dos caras mais famosos aí, que dá palestra para 10 mil, 20 mil pessoas, eles falam também que ficam ansiosos. Mas existem as técnicas, existem as formas pra gente pra gente exercitar, o nosso músculo pra gente exercitar, pra gente ficar menos ansioso aqui na frente. E isso é uma das técnicas que a gente apresentou aqui pra vocês, tá? Errar é normal. Tem um dia que tem muitas pessoas que estão aqui, lembram do dia que eu travei aqui na frente? Cara, já tem uma vez que eu travei. Não, era tipo minha quinta, sexta apresentação. E eu sei o porquê eu errei. Existem algumas coisas que eu anotei e aí eu melhorei pra próxima. Mas assim, eu travei também na frente. Só que daí a minha reação, assim, a gente tem as pessoas que lutam, tem as pessoas que fogem, tem as pessoas que paralisam, né? Eu sou das pessoas, cara, que vai pra... Eu reajo geralmente indo pra cima. E aí nisso eu me vi, cara, esqueci o que eu vou falar e eu precisava falar isso. E aí eu... Volta. Eu quebrei totalmente os protocolos lá. O pessoal até achou estranho, né? O pessoal ficou, o que tá fazendo? O que tá acontecendo? Eu falei, cara, começa de novo. Aí eu dei o passador na mão da Carol, falei, volta. Aí eles voltaram, a Carol pegou o microfone de novo e falou, estão com vocês, coordenador.
Ou seja, voltou a cena, total. E eu tava no começo da minha apresentação, né? Cara, mas eu travei. Então errar é normal, mas assim, eu tô vivo, eu tô aqui falando pra todo mundo, né? Eu tô aqui falando técnicas pra você. A Carol também travou um dia lá, mas ela tá viva, ela tá lá, ó. Ela tá lá. E outra, ela é presidente do grupo hoje e ela que conduz toda a reunião, toda sexta-feira. Ela travou um dia. E, cara, tá todo mundo aqui. Normal. Errar é normal. Só que daí, uma coisa que vocês precisam entender, não entendam o erro como uma condenação. Entenda ele como uma forma de enxergar o que eu fiz nessa apresentação de errado, que eu não vou cometer na próxima. Ou seja, tem gente que encara o erro como, ai, véio, nunca mais vou falar em público, porque, meu Deus, ai, eles riram de mim. E tem gente que encara isso de uma outra forma. É a forma como você encara a situação. Eu peguei e falei, cara, eu errei nisso aqui. Aonde que eu errei? Ah, nisso aqui. Na próxima, eu vou fazer diferente. E aí a gente vai fazendo. Então errar é normal. Certo. Você pode errar aqui na frente, tá? Não tem problema. Tá bom. Então é sempre ver o lado positivo da situação. Tem um negócio, gente, que eu vou pedir para vocês anotarem, que isso aqui é extremamente importante. O que desbloqueia são as novas experiências. E o que bloqueia são as velhas. O que desbloqueia são as nossas novas experiências. O que bloqueia são as velhas. Isso quando você entende, você fala, Então o que te bloqueia talvez seja uma experiência lá do passado, que você teve, que riram de você em alguma apresentação, e aí, às vezes isso inconscientemente vem na tua cabeça. Às vezes é consciente, às vezes você lembra da imagem, às vezes você não. Mas quando você entende que as suas novas experiências vão ser o que vão te desbloquear e as velhas que te travam, você fala, opa, eu posso enxergar o problema de outro jeito. Eu posso enxergar até que isso aqui não é um monstro que eu tava pensando. Só que daí você precisa de alguém, um exemplo, é que a gente está exercitando aqui. Certo. Igual para minha mãe lá, quando foi perder o medo de piscina, vai na beiradinha, depois, né, pega na mão, aí vai lá e ensina um negocinho aqui, ensina um negocinho lá. Sempre quando tiver a oportunidade de falar em público, fala, faça. Justamente. Aí até que ela foi exercitando isso e isso se tornou natural para ela. Então, cara, lembre disso. As experiências novas são as coisas que nos desbloqueiam e as experiências antigas são as que travam a gente. Então, eu até te dou os parabéns por você estar aqui na frente, porque assim, para quem falou que tinha medo de falar em público, já tá aqui, já tá, né? Pô, isso é legal, porque são as suas novas experiências que estão te destravando. Ah, e uma outra coisa. Às vezes as pessoas podem falar, fica um pouquinho mais de frente, então. Ó, às vezes as pessoas podem falar assim, mas é desconfortável, dói pra mim, dói eu ir lá e falar. Vocês já notaram, né? A dor é a fraqueza indo embora. Se vocês nunca sentirem essa pequena dor, ela nunca vai deixar de ser pequena, entendeu? Aí quando vocês passam essa dor, vocês vão para novas dores, não tenha medo de novas dores. Quando você vai para as novas dores, aquelas antigas, elas já ficaram pequenininhas. Aí você vai para as novas dores. Significa que a sua musculatura, ela está aumentando. Você está ficando mais forte. E é isso que faz a gente se desenvolver. Entendeu?